Isso é exatamente o que eu estou vendo no Bitcoin e eu vou mostrar também como estão as minhas posições nas altcoins diante dessa movimentação de preço. No tempo gráfico semanal do Bitcoin, eu tenho aqui o nosso ponto principal de resistência em $48.200. A gente chegou a encostar lá quando a notícia de que o ETF do Bitcoin tinha sido aprovado e agora estamos vendo como que o mercado vai se comportar para um novo teste novamente. A gente tem as últimas 14 semanas de movimentação de alta sem nenhum tipo de correção e agora abriu uma possibilidade de uma estratégia que a gente usa que é chamada de bottom fish. A gente tinha o nosso ponto de suporte principal aqui, olha só, ponto de suporte a curto prazo principal em 41.500, número redondo e psicológico, e abriu uma oportunidade que a gente chama de bottom fishing. Ontem, durante a madrugada, eu falei, olha só, Bitcoin dando possibilidade de bottom fishing contra o suporte muito nítido. É um suporte muito nítido, então abre uma probabilidade da gente tentar algum tipo de posição aqui embaixo, com stop abaixo do ponto de suporte, esperando que o tempo gráfico semanal segure e não inicie nenhum tipo de correção ainda. A gente teve as últimas 14 semanas de movimentação de alta, o mercado está relativamente muito eufórico com a questão do ETF. A gente teve um padrão que a gente bateu lá, rompeu a resistência, não conseguiu ter continuidade, e a gente pode testar novamente, como mercados internacionais fizeram. Olha só, mercados internacionais testaram a resistência, voltaram, criaram base de preço e agora testaram novamente. Ouro fez basicamente a mesma coisa aqui no seu topo histórico. A gente foi lá, testou a resistência, passou, voltou, criou uma base de preço e está testando novamente. Então é algo que pode acontecer no Bitcoin, que é muito comum. A gente testa, tem uma rejeição, volta, tenta criar uma base de preço e aí volta para testar novamente. Pensando nisso, eu peguei uma posição relativamente grande de Bitcoin, foram quase 5.32 BTC nessa movimentação de alta, com meu stop logo abaixo dessa base de preço aqui, tentando um scalp. Por exemplo, se iniciar uma correção no semanal, né, se a gente perder o ponto de suporte e iniciar uma correção no semanal, eu penso em reentradas um pouco mais a fundo. Mas se caso a gente não inicia essa correção no tempo gráfico semanal, eu já estou posicionado e posso surfar diante dessa movimentação de preço. Eu posicionei também em várias outras altcoins. A Blur eu já realizei quase 80% da minha posição, estou com um pequeno restante. Várias outras altcoins aqui, eu montei posições em HBAR, que é essa posição aqui, e montei posições em Litecoin, visando um outro tipo de padrão. A gente pode ter movimentações, claro, não me preocupo com esse tipo de movimentação agora, porque em LTC eu estou observando algo a longo prazo. Olha só, a gente no tempo gráfico semanal, a gente tem uma linha de apoio aqui com vários toques em vários anos, 2018, 2020, 2022, 2023 e agora 2024. A gente tem vários pontos de apoio e eu vou usar a partir desse ponto de apoio aqui, com stop um pouco abaixo de $55, uma possibilidade de swing trade, observando também por LTC BTC, que a gente tem a possibilidade de estar dentro desse padrão aqui que tende a romper para cima diante dessa movimentação de preço. Então são posições em altcoins um pouco mais arriscadas, observando pela dominância do Bitcoin, que a gente parece estar formando um topo nítido aqui. Claro que a gente deve vir para um repique, por isso que nesse repique inclusive eu montei posições para ter uma possibilidade. A minha posição de Bitcoin hoje é maior do que quase todas as minhas posições de altcoins juntos, então é um scalp relativamente muito agressivo, observando por um repique aqui na dominância do Bitcoin e me protegendo de ambas as partes. Então a minha estratégia vai ser isso. Eu tô com uma posição com um risco muito baixo em Bitcoin. Caso eu seja estopado, a gente aumenta a probabilidade de correção no semanal. Se eu vier a corrigir no tempo gráfico semanal, vai abrir muita possibilidade de entrar long no Bitcoin. O mercado está muito eufórico. A BlackRock por si só já comprou mais de 11.500 Bitcoins, $500 bilhão só nessa última semana de negociação do ETF. Então o mercado está muito eufórico e esse dinheiro não impactou no nosso mundo cripto diretamente, porque a BlackRock já nas últimas semanas tinham comprado esses bitcoins para oferecer para os clientes. Só que agora, como entrada de muito capital, as próximas semanas vai ser automaticamente convertido. A BlackRock vai continuar comprando e aumentando a exposição em Bitcoin diante dessa movimentação de preço. Então eu estou literalmente olhando por uma possibilidade da gente criar um ponto de suporte nessa região, usando, de repente tem até uma linha de tendência de alta aqui
De repente a gente tem até a CLTA aqui. Vou usar isso para o meu stop. Caso a gente rompa para baixo, aumenta a probabilidade de correção. Caso a gente tenha continuidade de alta, eu penso em realizar parciais dessas minhas posições aqui na casa de 45 a 46 mil dólares nessa posição agressiva de proteção contra a dominância do Bitcoin. Então estão aqui todas as minhas posições literalmente abertas. RPL, que é essa última aqui, eu já realizei quase todo o meu trade, tem só 10% da minha posição inicial. Sem mais delongas, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo abrindo todos os meus trades para vocês, esmaga esse like ajuda muito o canal e a gente a trazer esse tipo de conteúdo para você diariamente. É isso que eu vou ficar observando no Bitcoin, de olho no ponto de suporte em 41.500 dólares, que é um número psicológico. O meu stop vai estar um pouco abaixo disso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.